Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Após a revisão, que vocês devem assistir para a gente relembrar o conteúdo, então eu vou trabalhar agora com o conteúdo da página 17 do LDI, do primeiro bimestre ainda, tá? Tensão elétrica e geradores. Essa aula espero que seja mais curta. Então, olha só. A gente já viu que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, se eu tenho uma corrente elétrica que vai me propiciar, no meu caso, um exemplo aqui, as luzes que estão acesas aqui, que permitem que eu tenha energia elétrica, né? Ou no funcionamento do computador. Então, existe esse movimento ordenado, ou seja, possui ordem, ele não é um movimento caótico. Como que esse movimento ordenado ocorre? Ele ocorre a partir de fios. Fios que são constituídos por materiais condutores, que conduzem eletricidade, e também a parte mais externa de um fio, que é o material isolante. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então aqui, nós temos esse aqui é o cabo de energia do meu computador. Então essa parte externa aqui é uma parte de borracha, plástico, que é um material isolante. Ou seja, os elétrons eles não conseguem atravessar este material. No interior desse fio, se eu cortasse esse fio, nós conseguiríamos observar materiais condutores, principalmente metais, ligas metálicas, que estão conduzindo elétrons aqui, conduzindo eletricidade. E também por causa do material isolante, eu não levo choque se eu pegar esse material. Se eu desencapar esse material um pedacinho e expor o material condutor aqui, encostar o dedo nele, vocês sabem o que vai acontecer. Então, olha só. Corrente elétrica, um movimento ordenado de elétrons, ele ocorre normalmente por fios, né? Fios que possuem materiais condutores. E óbvio, se eu tenho um fio, a ideia é que esse fio vai conectar alguma fonte de eletricidade, que gere alguma energia, até uma outra fonte onde essa energia será utilizada. Rapidamente, relembrando isso aqui, né? Nós temos o sentido real e o sentido convencional da corrente. Sentido real da corrente. Quando a gente trabalhou os polos, né? Então eu mostrei para vocês que existem os polos. Isso aqui em pilhas, no caso. Polos positivos e polos negativos. E que cargas de sinais opostos se atraem. No caso, quando a gente está falando de geradores, de pilhas, alguma coisa que vai gerar eletricidade, como que ocorre esse movimento? É um movimento real, ou seja, ele sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Essa imagem aqui é um truquezinho, assim, se você direcionar a sua cabeça, eu no caso aqui para lá, eu vejo o sentido real da corrente. Se eu direciono a minha cabeça para cá, eu vejo o sentido convencional da corrente saindo do positivo e indo para o negativo. Desculpa, só um minutinho. Bom, então a gente está vendo um movimento ordenado de elétrons, né? No sentido real, saindo do negativo e indo para o positivo. Sentido convencional, saindo do positivo e indo para o negativo. Porém, olha só, para que os elétrons se movimentem, gerando a corrente elétrica, é necessário, primeiramente, uma força inicial. O que isso quer dizer, professor? Se eu pegar uma caneta, vou colocar um fio aqui, um fio condutor de eletricidade, e vou passar por uma lâmpada. Esse fio depois ele vai voltar para este polo da caneta.
Digamos que aqui é o positivo e aqui é o negativo. A lâmpada, ela está dentro desse circuito elétrico. Vocês acham que quando eu ligar o circuito elétrico, quando eu encaixar todos os fios certinho, a lâmpada vai acender? Óbvio que não. Isso aqui não é um gerador de eletricidade, isso aqui é uma caneta. Deixa eu mostrar um gerador de eletricidade para vocês. Enfim, não tem um gerador de eletricidade aqui. Achei. Isso é um gerador de eletricidade, uma pilha, tá? Então, na pilha nós temos aqui polos positivos e polos negativos. Eles estão localizados. Isso gera eletricidade. Estou levando choque? Não, não vou levar um choque. Nosso corpo humano ele só vai sentir choques quando a gente tiver uma voltagem aí acima de 30 volts, mais ou menos. Se isso aqui fosse acima de 30 volts, eu sentiria um choque? Talvez não também, né? Porque precisa de... Existem alguns materiais isolantes aqui que nos garantem uma segurança para manipularmos pilhas. Mas isso aqui então, existem polos, eles estão divididos aqui nessa pilha, né? Essa região aqui está cheia de cargas elétricas positivas, essa região está cheia de cargas elétricas negativas. No interior da pilha existem também materiais isolantes que impedem que essas cargas negativas vão de encontro a essas cargas positivas. Porque se não tivesse esse material isolante aqui no meio, a pilha não ia funcionar. A pilha ela serve para isso, para que a gente engate aqui, né, no caso, conecte num equipamento, por exemplo, este equipamento aqui, que é uma lanterna de bicicleta, um farol de bicicleta, desculpa. Então eu tenho a região onde eu engato o positivo com o negativo e esses elétrons eles vão passar gerando uma corrente elétrica e fornecendo uma eletricidade para que isso aqui funcione. Ou eu poderia, né, também colocar um fio aqui, grudar um fio aqui, passar esse fio por uma lâmpada, voltar esse fio aqui para o polo positivo. Aí eu criaria condições ordenadas para que esses elétrons saíssem aqui do polo negativo e chegassem até o polo positivo, gerando energia luminosa, no caso da lâmpada. Olha só, então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Polos negativos, polos positivos, eu preciso de duas pilhas. Deixa eu engatar. Quando eu ligo, isso aqui gera eletricidade, ok? Produzindo, então, isso aqui, o que está acontecendo com isso aqui são elétrons que estão passando aqui e estão acendendo esses LEDs, produzindo energia luminosa. É o que, na verdade, o que vocês estão vendo na tela também. Só que nessa ilustração que eu coloco aqui na tela, não tem lâmpadas, né? Então, os elétrons eles apenas estão sendo movimentados de uma maneira ordenada, saindo do polo negativo e indo até o polo positivo. Aqui, nesse caso, eu tenho LEDs, onde os elétrons eles estão passando por esse circuito aqui e estão gerando energia luminosa, tá? Quando isso acontece, não no caso de LED, porque o LED não esquenta, mas se fosse uma lâmpada incandescente, ela esquentaria. Então estaria também, além de estar havendo produção de energia luminosa, estaria havendo produção de energia térmica, que seria o efeito Joule, produzindo calor, tá? Deixa eu desligar aqui. Então, olha só. Pilhas são geradores de eletricidade. São elas que vão gerar esse empurrão inicial para os elétrons se movimentarem. Então, se eu colocar uma caneta aqui no lugar da pilha, nada vai acontecer. Isso aqui não tem o potencial de gerar esse empurrão inicial dos elétrons. Okay?
Então, olha só, essa força inicial ela é considerada como a tensão elétrica, ok? E aí, essa tensão elétrica, então, deixa eu marcar aqui vocês. Isso aqui também a gente pode calcular, usar cálculos matemáticos para saber qual é a tensão elétrica. A gente quer saber isso agora? Não tem no LDI, então não se preocupem, não vai ter cálculo sobre isso, mas eu vou mostrar algumas informações para vocês. Então, olha só, a tensão elétrica ela é representada pela letra U, ok? Em maiúsculo. Então, o que quer dizer a tensão elétrica também? É a quantidade de energia gerada para movimentar os elétrons ou uma carga elétrica. Como eu mostrei para vocês, este equipamento aqui, para produzir essa energia luminosa, ela precisa, este farol aqui, essa lanterna, precisa de 2 pilhas. Quantos volts tem essas pilhas aqui? Tem 1,5 volt cada pilha. Se eu deixar só uma pilha aqui, deixa eu tirar ela. Ó, só desencaixei aqui e já parou de funcionar. Quer dizer que com 1,5 volts, esse sistema, esse circuito não funciona. Ele precisa de uma quantidade de energia maior para que esse sistema funcione. Então, se eu engatar e ligar, volta a funcionar. Aí, cada sistema elétrico, cada circuito elétrico, cada equipamento vai depender de uma quantidade de energia para ser movimentada e para que funcione. Qual é a voltagem que nós temos em Santa Catarina? 220 volts. Então, se a gente medir na tomada quantos volts está passando por essa tomada, são 220 volts. Isso é a tensão elétrica. Tá? Então, tensão elétrica é voltagem. Então, olha só. Né? Aqui um circuito onde eu tenho uma pilha. Essa pilha parecida com a pilha que eu mostrei para vocês, de 1,5 volts. Ela vai, aqui ó, o sentido que está setinho aqui, ó, positivo para o negativo. Esse é o sentido real convencional. Esse é o sentido convencional. Convencional. Em cálculos, em física, quando houver um cálculo para ser realizado, um problema para ser resolvido, nós sempre resolvemos pelo sentido convencional, a não ser que o problema venha escrito isso. Isso deve ser gerado através do sentido real, tá? Que seria do negativo para o positivo. Mas então todos os outros problemas e cálculos que vocês irão realizar do sentido convencional, saindo do positivo e chegando no negativo. Tá? Sentido convencional, saindo do positivo e indo para o negativo. Então, olha só, partícula eletrizada saindo da pilha, ela sai daqui e até, olha só, lembra que eu expliquei por que existe dois, o sentido convencional e o sentido real. Acho que até na aula de revisão fiz um breve comentário sobre isso, mas vamos lá. Quando começaram a estudar eletricidade, pensavam que saía cargas elétricas positivas, porque tipo, como é que está um negócio carregado negativamente? Precisa ter uma carga, precisa ser positivo, né? Então saía do polo positivo e ia até o negativo, gerando a corrente elétrica. No entanto, depois com pesquisas, com estudos, com o desenvolvimento da tecnologia, com o conhecimento, a gente viu, nós descobrimos que existem as partículas subatômicas, lembram? Prótons, nêutrons, que estão lá no núcleo, e os elétrons, que são carregados negativamente, eles estão na eletrosfera. Então, como eu falei para vocês na aula de revisão, as únicas partículas subatômicas que se movimentam, que conseguem sair do átomo e ir para outro átomo, são os elétrons, são as partículas carregadas negativamente. Então, por isso que o sentido real, sai do negativo, cargas elétricas negativas, que são quem? São os elétrons.
saem daqui e vão para o positivo. Não saem cargas positivas. Os prótons não saem do núcleo. Eles não saem. Só em questões nucleares, atômicas, radioativas. Ok? Então, olha só. Convencional, tá? Tá saindo partícula eletrizada. A gente sabe que é uma partícula eletrizada negativa que está saindo daqui. Passa por esse fio condutor. É isso aqui que vai ordenar o movimento do elétron por onde ele vai passar. Ele vai passar por uma lâmpada, né, onde ele vai gerar uma energia. Essa lâmpada aqui seria uma lâmpada incandescente, então vai gerar energia luminosa e energia térmica. Vai ocorrer o efeito Joule aqui. O elétron ele vai voltar por este fio condutor, certo? Até o polo negativo da pilha aqui. Ok? Então isso é uma corrente elétrica sendo gerada por uma pilha e através de um fio condutor que vai ordenar, deixar isto organizado. Nada é perdido aqui. Então, olha só, a tensão elétrica, ela também pode ser chamada de diferença de potencial. Aliás, isso estava no começo da aula, aqui ó, tensão elétrica entre parênteses DDP. O que é DDP? DDP significa, ó, diferença, só um minutinho, ó, diferença de potencial, DDP, ok? Então a tensão elétrica ela é também chamada de diferença de potencial. O que é isso? Tensão elétrica ela só vai ocorrer onde houver um DDP elétrico. Primeira coisa. Peraí, professor, você falou que a tensão elétrica ela só vai ocorrer se houver uma fonte geradora de energia, um empurrão inicial dos elétrons, né? No caso de uma pilha. Certo, só vai ocorrer na presença disso. Vai ocorrer se eu tiver uma caneta? Não, não vai. Só vai ocorrer com certos geradores, no caso uma pilha. Só que também ela só vai ocorrer onde houver uma diferença de potencial elétrico, tá? Isso para eletricidade. Existem vários outros tipos de potenciais. Então aqui, ó, se não houver potencial elétrico, não haverá tensão elétrica. O potencial elétrico ele se dá pela polarização, ok? É por isso que quando eu falei para vocês, olha só, a gente tem aqui polo positivo, polo negativo. E no interior dessa pilha nós temos materiais isolantes que não permitem que os elétrons que estão nesse polo da pilha vão de encontro aos elétrons, aos prótons, desculpa, que estão neste polo da pilha. Então, se não houvesse esse material isolante aqui, essa pilha não teria a capacidade de gerar esse empurrão inicial. Porque olha só, o que está acontecendo dentro da pilha nesse momento? Essas cargas negativas, esses elétrons que estão no polo negativo, eles estão o tempo inteiro aqui tentando atravessar esse material isolante para ir de encontro aos prótons, a essas cargas positivas aqui neste polo da pilha, né? Por quê? Porque cargas de sinais opostos se atraem, elas têm que ficar juntas o tempo inteiro. Como existe essa barreira por este material isolante aqui dentro da pilha, essa barreira ela serve para criar esta diferença de potencial. Eu tenho um potencial aqui no polo negativo e tenho outro potencial aqui no polo positivo. Se não houvesse aqui essa barreira, não haveria esse potencial. Então é por isso que quando eu coloco um fio condutor de eletricidade aqui até aqui, aí esses elétrons conseguem sair daqui e chegar até este outro polo. Isso é uma diferença de potencial, certo? Então eu tenho que ter uma ligação, né? E para isso, esses polos aqui no caso das pilhas, eles devem estar isolados. Eles não podem estar sem esse isolamento. Então olha só o que acontece. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Observe essa imagem. Eu tenho aqui um balde
e um encanamento que tem aqui uma torneira, né? Uma fechadura ali de torneira. Esse sistema ele está ligado num outro balde que não tem água, está vazio, e também tem esse encanamento aqui. Então aqui eu tenho esse registro, tá? Que está fechado no caso, ok? O que vocês acham que vai acontecer se eu abrir este registro aqui? Essa água ela vai se movimentar, vai encher aqui esse balde? Ou não, ela só vai ficar aqui um pouquinho e tal, não vai acontecer nada. Bom, olha só. Se eu abro esse registro aqui, essa água que está acumulada aqui, ela vai se deslocar aqui, atravessar esse registro, preencher esse encanamento, subir aqui, preencher este outro encanamento e encher este balde aqui até o ponto onde eles estiverem em equilíbrio, tá? Ou seja, digamos que aqui tem 5 litros de água neste balde. 4 litros e meio mais 250 ml aqui, mais 250 ml aqui, dando 5 litros no total. O que vai acontecer? Vai completar aqui, 250 aqui, 250 aqui, e aí vai sobrar 3 litros e meio, né? Não, 3 litros, 4 litros, e vai ficar 2 litros aqui. Então vai ficar 2 litros aqui, 2 litros aqui. Será, professor, que vai subir assim? Sobe, porque existe uma diferença de potencial gravitacional, ok? O que é isso? Olha só, aqui, onde que a gente tem mais assim pressão? Aqui, onde está cheio, ele está mais pesado, tem uma pressão maior aqui, certo? Este balde aqui, no caso, está leve, não tem pressão nenhuma. O registro aqui ele está fechando, é uma barreira, ok? Então é a mesma coisa que se eu tivesse, né, uma pilha, polo positivo, polo negativo. A gente sabe que pelo sentido real da movimentação de carga elétrica, os elétrons que estão no polo negativo eles têm a tendência de se deslocar, os positivos não se deslocam. Então olha só, imaginem que este balde aqui, deixa eu marcar aqui, ó, ele tem um peso maior, ele tem uma pressão maior, e digamos que ele tem cargas elétricas negativas, ele está cheio de elétrons aqui. Este aqui não tem peso nenhum, não tem pressão nenhuma, ele tem cargas elétricas positivas, como a pilha. Este registro aqui, ó, seria uma barreira, como eu falei para vocês, que tem aqui no interior da pilha, que não permite que esses elétrons atravessem a pilha e cheguem até os prótons aqui. Se não tivesse essa barreira aqui, a pilha não funcionaria. Tá? Se eu tiro essa barreira aqui, ó, da pilha, no interior da pilha, seria a mesma coisa que eu abrir este registro aqui. Se eu abro esse registro, olha só o que acontece. A água que estava presente nesse balde aqui, ela ocupou esse encanamento, e encheu até um ponto onde eles estão iguais aqui, ó, eles estão em equilíbrio. Ou seja, essa carga negativa, esses elétrons aqui, eles conseguiram se deslocar e encontrar essa carga positiva, e agora este material aqui está neutro, ok? Ele está igual, as cargas estão iguais, ok? Isso, olha só, é uma diferença de potencial gravitacional. Como eu falei para vocês, existem diferenças de potenciais térmicos, magnéticos, gravitacionais, temporais, elétricos, né? Este exemplo aqui é só uma diferença de potencial gravitacional. Então, neste caso aqui, existe uma diferença de potencial gravitacional. Se eu abro o registro, ela vai se deslocar. Depois que eu faço isso, ó, o registro está aberto, acabou a diferença de potencial gravitacional. Tá? Então, na pilha, existe uma diferença de potencial elétrico.
Como eu falei para vocês, se eu tirar os componentes isolantes que estão aqui no interior da pilha, não tem mais diferença de potencial elétrico e, consequentemente, a pilha deixará de funcionar, certo? Então, olha só. Diferença de potencial elétrico, é isso. São os elétrons que estão aqui no polo negativo, que vão se deslocar, isso no sentido real, tá? Aqui pelo fio condutor, passar pelo circuito, passar pela lâmpada, o que for aqui, e chegar até o polo positivo. Okay? Isso é uma diferença de potencial elétrico. No meio aqui existem barreiras, existem materiais isolantes que não permitem que os elétrons se desloquem neste sentido. Se não houvesse essa barreira, não existiria diferença de potencial elétrico e a pilha não funcionaria para nada. Okay? Então, olha só. Sistema internacional, importante, tá? O símbolo para representar a tensão elétrica é a letra U, né? Como a gente já mostrou aqui, já mostrei, né? Deixa eu ver, cadê? Tensão elétrica, letra U, né? Então, olha só, o símbolo é a letra U, maiúscula, e a sua unidade no sistema internacional de unidades é o volt. Lembra que eu falei para vocês? Voltagem, né? Pilha, 1,5 volts. Deixa eu ver onde está essa informação aqui. Está bem pequenininha aqui, 1,5 volts. Nas tomadas que a gente liga computador, luz, lâmpada, qualquer coisa, é 220 volts aqui em Santa Catarina. Em outros estados pode ser diferente. Então, olha só, pilhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. 1,5 volts. Isso aqui é a tensão elétrica, ok? Que é a quantidade de energia gerada para movimentar os elétrons, ou seja, uma carga elétrica. Então, quantidade de energia que tem aqui nessa pilha é 1,5 volts. Essa bateria aqui, ó, 9 volts. 9 volts. Essas pilhas aqui, pilhas de relógio, 3 volts. Tomadas, como eu falei para vocês. Isso aqui é de casas, comércio, construções. Podem ser 110 volts ou 220 volts. Bateria de carro. Aqui, ó, 12 volts. Nossa, mas essa bateria aqui 9 volts, essa é 12 volts. Mas o tamanho influencia também. A quantidade de elétrons que eu tenho aqui é muito maior do que essa aqui, tá? Então, olha só, um outro assunto que tem aqui nessa página 17, isso é só da página 17, tá? Semana que vem, aí a gente vai trabalhar com a página 18 e 19. Esse é só da página 17. Traz essa informação. As pilhas, as baterias e as próprias usinas elétricas são consideradas geradores elétricos, porque podem transformar diferentes tipos de energia química, gravitacional, térmica, eólica, solar, entre outras, em energia elétrica, gerando tensão elétrica entre seus terminais. Então, o que acontece? A pilha a gente já discutiu bastante. Então, olha só, uma usina hidroelétrica, bastante comum aqui no Brasil. Essa foto aqui é da usina hidroelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. O que acontece? Olha só, se a gente olhar como que funciona uma usina hidrelétrica. Vamos olhar para essa imagem aqui. Deixa eu pegar a caneta. Para que nós tenhamos uma usina hidrelétrica, ela é movimentada por água, né? Então a gente precisa construir uma barreira primeiro para represar a água. Tá? Então isso aqui seria um concreto, né? Um concreto bem grande, olha só, bem forte para criar uma represa, para criar um lago. Por exemplo, o lago de Itaipu, que é um dos maiores lagos de água doce do planeta, artificial, né, que na verdade ele não era um lago, era um rio. Foi construído a barragem de Itaipu, que represou o lago,
E aí aquilo ali é chamado de Lago de Itaipu. Então, olha só. Não é simplesmente construir uma barreira somente. Você precisa ter um espaço onde você vai ordenar o movimento da água. Olha só, ordenar o movimento. Estão lembrando de alguma coisa? Corrente elétrica, né? Acabamos de ver isso. Então, quando você constrói uma estrutura ordenando o movimento da água, olha só, tudo isso aqui é água armazenada, né, na barragem. E aí você cria só um ponto de fuga dessa água aqui, ó, passando por uma estrutura onde vai haver uma queda. O que vocês imaginam que acontece quando está havendo essa queda? A aceleração, a água aumenta de velocidade, aumenta a força da água, tá? Quando chega aqui, ó, nesse ponto, então, essa estrutura aqui, ó, seria isso aqui. Não tem nenhuma pessoa para mostrar aqui, mas isso aqui é gigante, enorme. Então, muita água está caindo aqui, tá? Uma tubulação enorme, gigantesca, que se cair uma pessoa aqui dentro, não tem salvação. Quando, depois que a água, olha só, a água tá, imagine que a água está aqui em cima, assim, né, na barragem, atrás dessa estrutura de concreto, ela está caindo toda essa altura aqui, ó, que é enorme, isso aqui é muito alto, e ainda vai lá para o subsolo, né, passando lá, até chegar aqui, ó, na turbina, tá? Aqui seria uma turbina. Quando a água chega aqui, ela vai girar, movimentar essa turbina. Essa turbina é feita de alguns materiais metálicos especiais que, quando eles giram e ficam em contato muito próximo, gera eletricidade a partir de eletrização por atrito. Tá? Então você está não por um contato, tá? É por indução. Então você tem um giro muito rápido e aquilo ali está produzindo eletricidade. Aí essa eletricidade aqui ela é captada por fios, né? Fios de materiais condutores de eletricidade e é transmitida para as cidades, para o Brasil inteiro. E o restante dessa água aqui, ela cai e volta aqui, dando continuidade ao seu ciclo. Então isso é uma energia, é uma usina hidroelétrica. É assim que é produzida assim que é produzida eletricidade a partir de usinas hidrelétricas. E outra coisa importante, por que essa tubulação aqui, ó, onde a água vai cair até chegar na turbina, por que não fizeram aqui assim, ó? Porque pensa bem, a água caindo aqui de cima, olha só, ela vai cair aqui, ela vai ganhar velocidade, vai aumentar a velocidade, vai aumentar a força dela. Isso mostra um DDP, uma diferença de potencial. Aonde que tem muito mais água armazenada? Aqui do que aqui, tá? Então, para onde essa água quer vir? Ela quer vir daqui de baixo para cá, ou ela quer vir daqui de cima para cá? Ela quer vir daqui de cima para cá, né? E como que ela vai? Aí a gente constrói essas tubulações, onde ela vai passar por essas tubulações e antes de chegar aqui no rio, ela vai passar por essa turbina, movimentando essa turbina, girando essa turbina, produzindo eletricidade. Isso é uma diferença de potencial. Se fosse por aqui, ela até passaria, mas olha só, como está no mesmo nível, não teria muita força. A água passaria devagar, fraquinho ali e tal. Não existiria uma diferença de potencial aqui, ok? Eu tinha que apagar isso. Como é que eu vou apagar isso? Apagar todas as anotações de tinta. Legal. Então, olha só, uma outra, um outro tipo de usina, usinas termoelétricas, tá? Aqui no Brasil a gente tem poucas usinas termoelétricas, a gente tem algumas na região de Criciúma, aqui no sul do estado. Então, como que funciona uma usina termoelétrica? É por calor.
Tá? Então, olha só, eu tenho um reservatório de água. Não é uma coisa pequena não, tá, gente? É uma coisa gigantesca. Eu tenho um reservatório de água. Eu tenho uma fonte térmica, uma fonte de aquecimento dessa água aqui. Quando eu tenho, isso aqui também é gigantesco, esses aquecedores aqui. Quando eu tenho o aquecimento dessa água em estado líquido, quando ela chega a 100 graus, um pouco antes de chegar a 100 graus, ela começa a se transformar em estado gasoso, né? Então tem o vapor d'água. Com o vapor d'água, como ele consegue, ele se movimenta, e se eu coordenar esse movimento do vapor da água, né, olha só, instalar uma tubulação aqui onde esse vapor d'água vai se movimentar, e eu colocar algumas turbinas neste local, o vapor d'água ele vai sair daqui, vai passar por essas turbinas, girando essa turbina, até chegar num ponto de saída onde esse vapor de água vai sair e chegar num condensador. Condensador é uma outra estrutura gigantesca que tem nessas usinas termoelétricas que vão resfriar esse vapor d'água, transformando novamente do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então a água volta a ficar no estado líquido aqui, onde ela vai retornar para este poço, tá? Isso é um ciclo, né? O que é importante? É importante que a gente tem turbina aqui, ó. Essas turbinas, novamente, elas vão girar através desse giro muito rápido dessas turbinas aqui. Olha o que tem ligado nessas turbinas aqui, um gerador. Esse gerador vai produzir eletricidade, vai produzir elétrons, e esses elétrons serão mandados então para as nossas residências. Okay? Deixa eu ver se tem um outro. Deixa eu apagar isso aqui. Usinas eólicas, por exemplo. Essas pás aqui, elas se movimentam com o vento. São ventiladores, né? Só que no caso, o ventilador que a gente tem em casa, a gente precisa colocar ele na tomada, ele precisa de energia, ele precisa de corrente elétrica, tá? Para se movimentar. Esses aqui não, eles estão parados. Se não houver vento, não tem movimento aqui. Se tiver vento, essas pás aqui vão se movimentar. Agora vocês já sabem o que acontece. Se essas pás começam a se movimentar, no interior desses geradores eólicos, aqui dentro assim, ó, tem pequenas turbinas. E aí é por isso que eu tenho centenas deles aqui, ó, porque aqui tem um com uma turbina, é uma turbina pequena, né, uma turbina que gera uma baixa quantidade de energia. Aqui tem outro. Então por isso que eles são assim, sempre são em série, ou seja, sempre tem muitos deles juntos. Então, se eu tiver um sozinho, pode ser que gere eletricidade para uma casa, né? Se eu for um cara muito rico, tiver uma fazenda, tiver uma casa, eu posso instalar um desse aqui e beleza, eu produzo a minha própria eletricidade. Mas um desse aqui só não vai fornecer uma quantidade de energia suficiente para uma cidade, para um bairro, por exemplo. Uma outra alternativa seriam usinas solares, no caso essa daqui, só que aí é um pouco diferente. Bom, não vou entrar em detalhes aqui para a aula também não ficar muito longa. Ok? Seria isso, tá, gente? Eu vou deixar esses vídeos ali na plataforma ON para vocês assistirem durante a semana e a outra semana. E qualquer outra notícia que eu tiver sobre atividades para serem realizadas ou as próximas aulas, eu vou escrever tudo pelo Positivo ON, tá? Um grande abraço, até a próxima.